A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária, suicida. Se você tem algum desses 10 sintomas, você tem depressão. Primeiro sintoma: irritação constante. Segundo sintoma: dificuldade de concentração. Terceiro: humor rebaixado persistente. Quarto: aperto no peito, angústia, tristeza. Quinto sintoma: se sente culpado por tudo que dá errado. Sexto sintoma: falta ou excesso de sono. Sétimo: fome em excesso ou ausência de apetite. Oitavo: desinteresse. Nono: falta de perspectiva. Décimo: pensamento suicida. Se você se identificou com um desses 10 sintomas, ligue agora mesmo ou deixe uma mensagem para o número 759-9251-9037. 99251-9037. Nesta sexta-feira, na Igreja Universal de Alagoinhas, na Catedral, na Praça Graciliano de Freitas, número 40, em frente aos Correios, no centro da cidade. Convidamos todos os amigos católicos, evangélicos, espíritas, candomblecistas ou você que não professa nenhuma fé ou credo religioso para estar junto conosco nesta sexta-feira. A maior corrente de libertação dos seus caminhos e da sua família. Participe da poderosa Sexta-feira do Ponto de Luz, na Igreja Universal em Alagoinhas. Se você é religioso ou não, você precisa de libertação. Venha, estamos esperando por você. Igreja Universal, a nossa satisfação é a sua realização. Boa noite, amigos. E agora com você, uma palavra de fé com o pastor Heleno. Que o Deus da Bíblia abençoe a você e a toda a sua família abundantemente. Nós estamos no programa Boa Noite, Amigos, e estaremos juntos durante essa programação, levando a palavra de Deus, levando fé, levando a você uma direção para que você possa mudar o rumo da sua vida. Se você já tentou mudar a sua situação com a força do seu braço, você já tentou com o apoio das pessoas, você já tentou com a sua capacidade intelectual e não conseguiu, então você precisa do socorro divino. Você precisa da direção de Deus. Porque quando nós lutamos pela fé com a direção de Deus, então as nossas lutas passam a ser vencidas de uma maneira ou de outra. Porque é impossível uma pessoa lutar com Deus à frente dela e perder. É verdade. Quando nós lutamos com Deus adiante de nós, então é impossível ser humilhado, fracassado, derrotado, já que é a própria palavra de Deus que garante isso. É a própria Bíblia Sagrada, a voz do Espírito Santo, que garante para o povo dele, para aqueles que crê na palavra do Todo-Poderoso, a vitória. É claro que é necessário que nós façamos valer na nossa vida a palavra de Deus. A pessoa tem que fazer valer a palavra de Deus para que essa palavra, então, se materialize na vida daqueles que creem. Então, você observa, por exemplo, a palavra de Deus aqui no livro de Josué. Se você quiser me acompanhar, você pode buscar aí na sua Bíblia. No livro de Josué, no capítulo 1 de Josué, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, fala o seguinte, lá no versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou
aos filhos de Israel. É importante você notar que Deus disse para Josué: levanta-te. Quer dizer, Josué poderia ter dado desculpas a Deus para não aceitar aquela missão. Ele poderia se justificar diante de Deus dizendo palavras como: quem sou eu para substituir Moisés? As palavras não, as pessoas não vão me ouvir se eu falar com elas. No entanto, ele não falou nada disso. Certamente, Josué, ele tinha medo, ele tinha temores, como qualquer ser humano, como qualquer um de nós. Mas ele absorveu o encorajamento que Deus lhe deu e ele abraçou aquela responsabilidade. Quantas pessoas, hoje em dia, elas perdem oportunidades porque elas fogem das lutas. Elas desenvolvem dentro delas um comportamento omisso, elas se omitem da luta, da batalha, ficam com medo, ficam dando desculpas para não lutar. Por esse motivo, muitos são fracassados. O fracasso na vida de muitos se deve ao fato da pessoa ficar dando desculpas. Ah, não é para mim. Ah, é que eu não sei como fazer. Ah, é que eu não consigo. Ah, é que eu já tentei. Mas tente de novo. Se você já tentou uma vez e não deu certo, tente de novo. Se você lutou e perdeu uma luta, então lute outra luta, porque a guerra não acabou. Você pode ter perdido uma batalha, pode ter perdido uma luta, mas você não perdeu necessariamente a guerra. Então é necessário lutar. Quando você luta, então Deus promete que Ele estará com você. Ele não prometeu para Josué que seria fácil, que ele ia conquistar sem nenhuma dificuldade. Não, os obstáculos sempre vão aparecer. Mas uma coisa é você lutar sozinho e outra coisa é você lutar com Deus. Então no versículo 3, Deus fala para Josué assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quer dizer, aonde você colocar a planta dos pés, eu vou estar contigo, eu vou entregar nas suas mãos. Vai vir luta, vai vir dificuldade, os inimigos vão se levantar, mas você tem que ter uma fé atrevida, aguerrida, e então certamente eu darei a vitória. Depois ele diz no versículo 4, desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha só, então, quem é que pode resistir àquele que crê, meu amigo e minha amiga? O povo estava prestes a enfrentar inimigos maiores, em número e em força. E para vencê-los, eles tinham que estar aliados com Deus. Talvez você está nessa situação. Você diz assim, o meu problema é maior que eu. A minha depressão é maior que eu. A minha aflição é maior que eu. A minha dívida é maior que a minha condição de pagar. O meu desespero é maior que a minha força para resistir. Só que você não tem que resistir com a força do seu braço. Você tem que resistir com a fé posta, com a fé colocada no Deus Todo-Poderoso. E por falar nessa fé, eu quero te convidar para estar conosco nessa quarta-feira, ou às 7 da manhã, ou às 10 da manhã, ao meio-dia, 15 horas e também 19 horas. Nós vamos estar determinando que você receba o selo de Deus, a presença de Deus, o Espírito que esteve com Josué e guiou ele à vitória, também vai estar com você nessa quarta-feira, tá bom? Participe conosco. E também na sexta-feira, aquela corrente forte de libertação, e no domingo, a busca do Espírito Santo, o encontro com Deus. Acompanhe esse convite e essa música e já voltamos.
as pedradas, as feridas, tribulações da vida, tanta dor. Se feriu, se machucou, quase parou, mas existe alguém que ama além e até aqui te sustentou. Lembra quantas vezes te disseram não? Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão? Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou. Quando todos te disseram não, com sua forte mão te levantou. Obrigada, Jesus. Lembra quantas vezes te disseram não? Lembra que te olharam com desprezo e sem compaixão? Sabe aquele dia te humilharam por querer, mas você se levantou e agora eu vou dizer por quê. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou, derramou uma unção que despedaça todo jugo e dor. Deus te viu, te honrou, disse sim. Em você acreditou, te escolheu, separou. Quando todos te disseram não, com sua forte mão te levantou. Atenção, essas são as correntes que libertam. Corrente da Santíssima Trindade. Quarta-feira, em nome do Pai, o dia da salvação. Separado para aqueles que desejam a renovação espiritual e o revestimento do Espírito Santo. Sexta-feira, em nome do Filho, a sessão forte do descarrego para a limpeza espiritual da matéria, para aqueles que não aceitam o domínio do mal sobre sua vida, sobre sua família e sobre seus caminhos. Como está escrito: em meu nome expulsarão demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, versículos 17 e 18. Atenção para os horários destes dias: às 7 e às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 7 da noite. No domingo, em nome do Espírito Santo, o tratamento com a água que verte da cruz para a transformação e restauração das famílias e encontro com Deus na busca do Espírito Santo. Às 6h30 e 9h30 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Faça essa corrente da Santíssima Trindade para obter uma nova vida através da fé. Na Catedral da Fé, em Alagoinhas, na Praça Graciliano de Freitas, número 40, em frente aos Correios. Você não tem que pagar nada e não importa a sua religião. Para mais informações, envie sua mensagem para o nosso zap 759-9251-9037. 99251-9037. Igreja Universal, a nossa satisfação é a sua realização. Já sofria desde a minha infância, desde muito criança.
Eu já vi o sofrimento, a dificuldade dos meus pais, porque a nossa vida era totalmente destruída. Meu nome é Vanusa e eu fui vítima de um ritual. Com o passar do tempo, na minha juventude, foi muito complicado, porque a gente passava dificuldade financeira. Meus pais trabalhavam, mas não tinham o melhor para dar para a gente. Muitas doenças na minha família, na minha mãe, no meu pai, todos nós doentes, sofrendo muito. Morávamos num sítio onde a gente foi muito humilhado nesse lugar. A gente dependia das pessoas para nos ajudar. Com o passar do tempo, a minha vida ela não melhorou, ela cada vez mais piorava. Aí chegou um dia então que eu arrumei um namorado, né, e me casei. Eu achando que a minha vida ia ser totalmente diferente, ia melhorar. Porém, ela não melhorou. A minha vida ela continuou pior. Porque aí começou um casamento numa vida limitadas também. Meu esposo ele bebia muito, ele fumava, ele não parava as noites em casa. Eu ficava a maior parte do tempo sozinha. Aí tive um filho, meu primeiro filho, quase morri porque foi uma gravidez de alto risco, passando dificuldade, continuando naquela dificuldade e cada vez mais doente. Meu casamento, à beira da separação, nós dois, foi muito complicado. Depois de um tempo eu tentei o suicídio. Por 3 vezes eu tentei o suicídio com medicamentos. Graças a Deus eu não vim a óbito, porque Deus já tinha um plano na minha vida. Mas um dia eu cheguei no ritual. Eu cheguei a fazer alguma coisa assim, como simpatias, para tentar melhorar. Mas cada vez mais a minha vida era pior. Eu cheguei na Igreja Universal pelo rádio, né? Que eu ouvi uma programação que ia estar inaugurando a Igreja Universal em uma cidade. E a gente foi. Eu fui e graças a Deus eu fui liberta, fui transformada, tudo mudou na minha vida, meu casamento foi reconstruído, Deus me abençoou de tal forma que eu não esperava, eu não imaginava. Há tantos anos de sofrimento, tantos anos de desilusão, e eu tinha encontrado ali o alívio para minha alma que gritava por socorro. Mas graças a Deus, esse Deus que eu não conhecia, que eu conheci, transformou a minha vida, me deu paz, me deu alegria, um casamento abençoado. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus e à Igreja Universal que tanto me ajudou. Hoje eu estou aqui para contar o que Deus fez na minha vida, para falar que Deus existe e que a minha vida hoje é do Senhor Jesus, a minha vida hoje é mudada, é transformada. Sou uma nova pessoa. Hoje eu não tenho mais vontade de me matar, de maneira alguma. Hoje eu vivo para ganhar almas, para falar do nome do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, eu venci esse ritual. Eu venci. Graças a Deus. E você também pode vencer, meu amigo e minha amiga, todo e qualquer ritual, bruxaria, feitiçaria, miséria, depressão. Por isso nós estamos nesta sexta-feira na grande corrente do descarrego, a corrente da libertação, às 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e também às 19 horas, na Praça Graciliano de Freitas, número 40, em frente aos Correios. Eu gostaria que você estivesse conosco. Se você quiser mais informações, mande agora a sua mensagem de texto ou de áudio para o DDD 75 992 51 90 37 é o nosso WhatsApp, tá bom? Agora eu gostaria que você acompanhasse essa matéria, a matéria que fala sobre como essa pandemia tem afetado o estado emocional das pessoas.
e depois nós estaremos fazendo um comentário a respeito disso. Prepare-se também, porque daqui a pouco você vai acompanhar uma mensagem, uma orientação, o Momento Inteligência e Fé com o Bispo Renato Cardoso, aonde ele vai nos orientar como você pode sobreviver no meio dessa quarentena, no meio dessa pandemia, tá bom? Daqui a pouco nós colocaremos para você. Acompanhe agora essa matéria, já voltamos. Sobreviver a uma pandemia é praticamente viver uma vida de sacrifícios. Portas fechadas, ruas vazias, hospitais lotados. A crise econômica, os riscos de contágio, não poder sair de casa, tampouco encontrar amigos e parentes. Aprender a lidar com as restrições. A nova realidade do planeta que está em confinamento já registra um grande impacto psicológico na humanidade. O confinamento gera um sentimento de incerteza, de tédio e de solidão. E quanto mais longo, mais importantes são as repercussões na saúde mental. Esse foi um alerta feito pelo professor de psiquiatria da Universidade de Melbourne, Xian Ji. Por todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus ganhou foco, mas não anulou outras epidemias, como as dos transtornos mentais. Desde que foi declarada a pandemia global, os Estados Unidos tiveram aumento de 21% no uso de remédios para depressão, ansiedade e insônia. O maior aumento foi entre os medicamentos anti-ansiedade, 34,1%. Já os para insônia registraram aumento de 14,8% e os antidepressivos, 18,6%. Um levantamento feito pelo Sindicato Mundial de Jogadores de Futebol, o FIFPro, apontou que durante a pandemia, 22% das atletas mulheres e 13% dos jogadores homens relataram sintomas consistentes com o diagnóstico de depressão. Ainda de acordo com a sondagem, 18% das jogadoras e 16% dos jogadores apresentaram sintomas de ansiedade generalizada, como preocupação e tensão. Um reflexo do isolamento social enfrentado de forma repentina e da suspensão da rotina profissional. Felipe Valério é jogador de futsal na equipe El Pozo da cidade de Múrcia, na Espanha. É lá que o brasileiro está em quarentena há 40 dias. O ala direito conversou conosco e contou que tenta manter o equilíbrio emocional diante da nova realidade, bem diferente da rotina de um atleta profissional, aquela que costumava viver antes da pandemia. Agora está um pouco mais difícil. Já estamos, eu e minha família, 40 dias em casa, só saindo para ir no mercado ou farmácia. Então agora está um pouco mais difícil, mas tentando ficar mais tempo com a minha filha, com a minha mulher, fazendo coisas que no dia a dia eu não tinha tempo. Tem dias que você acorda mais esperançoso, tem dias que você acorda mais triste, mais angustiado, mais ansioso, mas a gente vem conversando bastante todos os dias para se ajudar, para que isso passe logo, um animando o outro, um dando força pro outro. Felipe nos contou que o time tem se preocupado com a saúde mental dos atletas e que oferece apoio mantendo contato constante através da equipe médica. O brasileiro e outros jogadores também mantêm contato, uma espécie de corrente solidária para um apoiar o outro na tentativa de driblar os impactos psicológicos da pandemia. Mas enquanto Felipe tem com quem contar, muitos sofrem sozinhos. E lidar com a solidão e o confinamento forçado tem sido alguns dos maiores desafios dos últimos meses.
Na China, de acordo com estudos conduzidos por médicos de Wuhan, a cidade epicentro da epidemia no país, as chinesas têm sofrido mais com depressão, ansiedade e insônia. Até 20% dos habitantes da China estão com sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. A preocupação dos especialistas é que justamente o estresse e a ansiedade são gatilhos para a depressão e aumentam o risco de suicídio. Os alertas espalhados pelo mundo são para lembrar que a batalha contra o vírus não é a única na guerra contra inimigos invisíveis. Os transtornos psicológicos não deixaram de existir. O estresse desencadeado pelo isolamento forçado provoca angústia e mexe com os ânimos de qualquer um. No Brasil, 5,8% da população tem depressão e quase 6 milhões de brasileiros sofrem com síndrome do pânico. Em tempos de distanciamento social, como essas pessoas estão lidando com a nova realidade? Que impactos a pandemia global pode provocar na vida de quem já sofria? Você não está sozinho. Fale com um amigo nas horas de aflição. O pastor Heleno está ao seu lado no programa Boa Noite, Amigos. Ligue agora, 75-3421-9393. Nosso zap, 759-9183-4793 ou 759-9810-9393. Vejo tudo ao meu redor parar e o mundo escurecer, mas a luz que há em mim sei que vai permanecer. Tive que fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar. Eu vou lutar daqui, eu vou orar daqui, vou confiar que os meus olhos verão um novo tempo. Você não está só, nós vamos conseguir e conservar a esperança. A fé me faz seguir. Fechar a porta, mas minha janela eu vou abrir e o sol irá nascer com um novo amanhecer. Seja forte, aguente firme, sei que tudo isso vai passar. Boa notícia logo vai chegar, não desista de acreditar.